Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos? Amém. Eu quero deixar uma mensagem para a meditação dos irmãos. Está aqui em Marcos 5. Marcos, capítulo 5, versículo 18. Marcos 5, 18. Se os irmãos quiserem acompanhar, está ali no quadro também. Obrigado, Senhor. Marcos 5, 18. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém, irmãos. Irmãos, hoje, culto de missões, queria deixar aqui para os irmãos, para a meditação, esse texto aqui que ele fala de uma viagem missionária, uma das viagens missionárias do Senhor Jesus. Se a gente olhar aqui no início do capítulo 5, vai dizer que ele pegou um barco e chegou nessa cidade, nessa terra de Gadara ou Gerasa, e ali ele encontrou um endemoniado, que estava um homem, que estava possesso de um espírito imundo, e esse homem vivia nos sepulcros, e a palavra de Deus fala que quando prendiam ele com as cadeias, ele se soltava, que nada podia subjugar esse homem, ele andava de dia, de noite, e quando ele viu Jesus, aqueles demônios chegaram, adoraram ao Senhor, e Jesus expulsou aqueles demônios para uma manada de porcos, deixou aquele homem livre. E aqui onde a gente leu, a partir do versículo, na verdade, 14, fala que as pessoas da cidade chegaram, viram aquele homem limpo, vestido, normal, se admiraram. E quando Jesus foi voltar para o barco, que é essa parte que a gente leu aqui, o homem pediu para ir com ele, e Jesus não lhe permitiu. E esse pequeno trecho, ele tem algumas coisas para que a gente possa meditar. E a primeira coisa que nós podemos meditar nesse texto, a gente olhar aqui no capítulo 1, no versículo 1, está dizendo que ele chegou à margem desse rio. E no 21, está dizendo que ele entrou no barco de novo para ir embora para o outro lado. Ou seja, Jesus entrou nessa cidade, ficou ali, ele fez um milagre, curou uma pessoa, salvou uma pessoa, que a Bíblia relata, e voltou. Primeira coisa que esse texto ensina para nós, irmãos, é o valor que tem uma alma para o Senhor. Uma alma para o Senhor, ela é muito valiosa. Aqui em Lucas 15, 17 diz assim: Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmãos, uma alma para o Senhor, ela tem muito valor. Se ela tem muito valor para o Senhor, ela tem que ter valor para nós também. Quantas vezes, às vezes a gente fica, eu não vou dizer preguiça, irmãos, nós não podemos ser preguiça, mas às vezes você tem a oportunidade de levar a palavra de alguém, de fazer uma visita para alguém, e você às vezes fica colocando dificuldade. Nossa, mas é longe. Nossa, mas eu tenho só esse momento aqui de folga. Eu falo isso para mim também, irmãos, porque muitas vezes eu faço isso. Nossa, mas eu tenho só esse momento aqui de folga. Nossa, mas eu vou gastar a gasolina do meu carro. Nossa, mas eu vou ter que ir lá, eu podia estar fazendo outra coisa. Irmãos, o Senhor, uma alma tem muito valor. E ela tem que ter valor para a gente também. Nós temos que ter amor por essas almas que estão por aí. São pecadores que precisam de arrependimento. Mas como crerão se não há quem pregue? Não é? Não é que a palavra de Deus diz? Então essa é a primeira coisa. Segundo meditação que nós podemos ter aqui, aleluia, esse homem, ele suplicou a Jesus que fosse com ele, e Jesus disse não. Se a gente olhar um pouco antes aqui, vai falar que os demônios suplicaram ao Senhor para mandar ir para uma manada de porco, e o Senhor atendeu. Jesus atendeu o pedido dos demônios e não atendeu o pedido do homem. Por quê? O que Jesus disse para ele? Jesus ordenou para ele o quê? Vai para a sua casa e anuncia para os teus. Irmãos, o primeiro lugar que nós temos que dar testemunho é na nossa casa. É nos nossos. É no lugar que a gente está. Quando Jesus nos chamou para ser testemunhas, quando ele chamou os discípulos, ele disse o quê? Serão testemunhas aonde primeiro, hein? Jerusalém.
É aonde ele estava, é onde as pessoas conheciam ele. Nós temos que dar testemunho primeiramente, é onde as pessoas conhecem a gente. Porque senão, você vai ser aquela pessoa que vai chegar lá longe, onde ninguém te conhece, dar testemunho e falar, mas aquela pessoa que te conhece vai falar assim, olha lá, ó, tá falando aquele tanto de coisa, mas aqui em casa ele briga, ele xinga a esposa, ele não respeita o filho. Então nós temos que dar testemunho primeiro, é aonde nós estamos. É na nossa casa, é o primeiro lugar que você tem que dar testemunho no Senhor. E segundo, quando Jesus diz assim, vai para os teus e anuncia como o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Fala que ele foi, começou a pregar naquela região e todos se admiraram. Todos se admiravam. Irmãos, o Senhor ele sabe onde a gente deve ficar. O Senhor ele sabe qual é o melhor lugar para a gente. Às vezes você quer ir para a direita, mas o Senhor está mandando ir para a esquerda. Às vezes você está querendo ir, o Senhor está mandando você ficar. Às vezes você quer ficar e o Senhor está mandando ir. Não é, irmãos? Então a gente tem que entender, irmãos, orar e buscar a direção do Senhor para saber o que Ele quer na nossa vida. E isso é para tudo, para tudo. Vai fechar um negócio importante? Fala com o Senhor. Vai fechar um negócio que não é importante? Fala com o Senhor também. Ele tem, irmãos, direção para nós. A gente tem que ouvir e entender que o silêncio de Deus também é resposta. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.